O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Chegamos ao dia 281 do nosso podcast O Catecismo em um ano, no qual estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na sua segunda sessão, Os 10 Mandamentos. Hoje nós leremos dos números 2214 ao 2220. Deveres dos membros da família. Deveres dos filhos. A paternidade divina é a fonte da paternidade humana. É o fundamento da honra devida aos pais. O respeito dos filhos menores ou adultos pelo pai e pela mãe alimenta-se da afeição natural, nascida do vínculo que os une e é exigido pelo preceito divino. O respeito pelos pais, piedade filial, é produto do reconhecimento para com aqueles que, pelo dom da vida, por seu amor e por seu trabalho, puseram seus filhos no mundo e permitiram que crescessem em estatura, em sabedoria e graça. De todo o coração, honra teu pai e não te esqueça dos gemidos de tua mãe. Lembra-te de que, se não fosse por eles, não terias nascido. Como lhes retribuirás o que fizeram por ti? Eclesiástico 7, 27 e 28. O respeito filial se revela pela docilidade e pela obediência verdadeiras. Meu filho, guarda os preceitos de teu pai, e não rejeites a instrução de tua mãe. Quando caminhares, te guiarão, quando dormires, te guardarão, e quando acordares, falarão contigo. Provérbios 6, 20 e 22. Filho sábio, aceita a disciplina paterna. O insolente não ouve quando é advertido. Provérbios 13, 1. Enquanto o filho viver na casa de seus pais, deve obedecer a toda solicitação dos pais que vise ao seu bem ou ao da família. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isto agrada ao Senhor. Colossenses 3, 20. Os filhos têm ainda de obedecer às prescrições razoáveis de seus educadores e de todos aqueles aos quais os pais os confiaram. Mas se o filho estiver convicto em consciência de que é moralmente mal obedecer a determinada ordem, que não a siga. Quando crescerem, os filhos continuarão a respeitar seus pais, preverão os desejos deles, solicitarão de bom grado seus conselhos e aceitarão suas justas admoestações. A obediência aos pais cessa com a emancipação dos filhos, mas o respeito, que sempre lhes é devido, não cessará de modo algum, pois, tal respeito, tem sua raiz no temor de Deus, um dos dons do Espírito Santo. O quarto mandamento lembra aos filhos adultos suas responsabilidades para com os pais. Na medida em que puderem, devem dar-lhes ajuda material e moral nos anos da velhice, e durante o tempo de doença, de solidão ou de angústia, Jesus lembra esse dever de reconhecimento. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai intercederá pelos pecados, evitará cair neles e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria em seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem honra seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da mãe. Eclesiástico 3, 2 ao 6. Filho, ampara a velhice de teu pai e não lhes cause desgosto enquanto vive. Mesmo que esteja perdendo a lucidez, sê tolerante com ele e não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. Como é infame quem desampara seu pai,
e é amaldiçoado por Deus quem exaspera sua mãe. Eclesiástico 3, 12 e 16. O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar e diz respeito também às relações entre irmãos e irmãs. O respeito aos pais ilumina todo o ambiente familiar. Os netos são a coroa dos anciãos. Com toda humildade, mansidão e com paciência, suportai-vos uns aos outros no amor. Efésios 4, 2. Os cristãos devem uma gratidão especial àqueles de quem receberam o dom da fé, a graça do batismo e a vida na igreja. Pode tratar-se dos pais, de outros membros da família, dos avós, dos pastores, dos catequistas, de outros professores ou amigos. Recordo-me também da fé sincera que há em ti, fé que habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e que certamente habita também em ti. 2 Timóteo 1, 5. Hoje, como catequese complementar do nosso episódio do podcast, ouviremos da audiência geral do Papa Francisco do dia 11 de fevereiro de 2015. Caros irmãos e irmãs, bom dia. Depois de ter meditado sobre a figura da mãe e do pai, nesta catequese sobre a família, gostaria de falar sobre o filho, ou melhor, os filhos. Inspiro-me numa linda imagem de Isaías. Escreve o profeta: os teus filhos vêm ter contigo para se reunir ao teu redor. Chegam de longe, e as tuas filhas são carregadas no colo. Esta visão tornar-te-á radiante, o teu coração palpitará e dilatar-se-á. Isaías 60, 4 ao 5a. É uma imagem maravilhosa, uma imagem da felicidade que se realiza na reunião entre os pais e os filhos, que juntos caminham rumo a um futuro de liberdade e paz. Após um longo período de privações e separação, quando o povo judeu está distante da pátria. Com efeito, há um vínculo estreito entre a esperança de um povo e a harmonia entre as gerações. Devemos pensar sobre isto. A alegria dos filhos faz palpitar o coração dos pais e reabre o porvir. Os filhos são a alegria da família e da sociedade. Não são um problema de biologia reprodutiva, nenhum dos numerosos modos de se realizar, muito menos uma posse dos pais. Não, os filhos constituem um dom, um presente. Entendestes? Os filhos são uma dádiva, cada um é único e irrepetível, mas ao mesmo tempo está inconfundivelmente ligado às suas raízes. Com efeito, ser filho e filha, segundo o desígnio de Deus, significa trazer em si a memória e a esperança de um amor que se realizou precisamente acendendo a vida de outro ser humano, original e novo. E para os pais, cada filho é singular, diferente, diverso. Permiti-me mencionar uma recordação de família. Lembro-me que de nós a minha mãe dizia: éramos 5, tenho 5 filhos. Quando lhe perguntavam: qual é o teu preferido? Ela respondia: tenho 5 filhos como 5 dedos. Se batem num, faz-me mal. Se batem noutro, também me faz mal. Em todos me faz mal. Todos eles são meus filhos, mas são diferentes como os dedos de uma mão. E assim é a família. Os filhos são diferentes, mas todos são filhos. Um filho é amado porque é filho, não porque é bonito, nem porque é assim ou diverso. Não, porque é filho. Não porque pensa como eu, nem porque encarna as minhas aspirações. O filho é filho, uma vida gerada por nós, mas destinada a ele, ao seu bem, ao bem da família, da sociedade, da humanidade inteira. Daqui deriva também a profundidade da experiência humana do ser filho e filha, que nos permite descobrir a dimensão mais gratuita do amor, que nunca cessa de nos surpreender. É a beleza de ser amado primeiro. Os filhos são amados antes de chegar. Quantas vezes encontro na praça mães que me mostram a sua barriga, pedindo a bênção. Essas crianças são amadas antes de vir ao mundo. É algo gratuito. Isto é amor. Elas são amadas antes do nascimento, como o amor de Deus que nos ama sempre antes. São amadas antes de ter feito algo para o merecer,
antes de saber falar ou pensar, até antes de vir ao mundo. Ser filho é a condição fundamental para conhecer o amor de Deus, que é a fonte derradeira deste autêntico milagre. Na alma de cada filho, por mais vulnerável que seja, Deus põe o selo deste amor, que está na base da sua dignidade pessoal, uma dignidade que nada, ninguém poderá destruir. Hoje parece mais difícil para os filhos imaginar o seu futuro. Os pais deram, talvez, um passo atrás e os filhos tornaram-se mais incertos na hora de dar passos em frente. Podemos aprender a relação entre as gerações do nosso Pai Celeste, que deixa cada um de nós livre, mas não sozinho. E quando erramos, Ele continua a acompanhar-nos com paciência, sem diminuir o seu amor por nós. O Pai Celeste nunca desiste no seu amor por nós. Progride sempre e se não pode ir em frente, espera por nós, mas nunca caminha para trás. Quer que os seus filhos sejam corajosos e que vão em frente. Os filhos, por sua vez, não devem ter medo do compromisso de construir um mundo novo. É bom que eles desejem que seja melhor do que aquilo que receberam, mas isto deve ser feito sem arrogância, nem presunção. É preciso saber reconhecer o valor dos filhos e os pais devem ser sempre honrados. O quarto mandamento exige que os filhos, como todos sabemos, honrem o pai e a mãe. Este mandamento vem logo após aqueles que se referem ao próprio Deus. Com efeito, contém algo sagrado, divino, algo que está na raiz de todos os outros tipos de respeito entre os homens. E na formulação bíblica do quarto mandamento acrescenta-se: para que os teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. O vínculo virtuoso entre as gerações é garantia de futuro e de uma sociedade verdadeiramente humana. Uma sociedade de filhos que não honram os pais é uma sociedade sem honra. Quando não se honram os pais, perde-se a própria honra. É uma sociedade destinada a encher-se de jovens áridos e ávidos. Contudo, inclusive uma sociedade avarenta de geração, que não gosta de se circundar de filhos, que os considera sobretudo uma preocupação, um peso, um risco, é uma sociedade deprimida. Pensemos nas várias sociedades que conhecemos aqui na Europa. São sociedades deprimidas porque não querem filhos, não têm filhos, e o nível de nascimentos não alcança nem sequer 1%. Por quê? Cada um de nós pense e responda. Se uma família generosa de filhos é considerada como se fosse um peso, algo não funciona. A geração de filhos deve ser responsável, como ensina a encíclica Humanae Vitae, do Papa Paulo VI. Mas ter mais filhos não pode tornar-se automaticamente uma escolha irresponsável. Não ter filhos é uma escolha egoísta. A vida rejuvenesce e adquire energias, multiplicando-se, enriquece, não empobrece. Os filhos aprendem a responsabilizar-se pela sua família, amadurecem na partilha dos seus sacrifícios, crescem no apreço dos seus dons. A feliz experiência da fraternidade anima o respeito e a atenção aos pais, aos quais devemos a nossa gratidão. Muitos de vós aqui presentes têm filhos, e todos nós somos filhos. Façamos algo, 1 minuto de silêncio. Cada um de nós pense intimamente nos seus próprios filhos, se os tiver, mas em silêncio. E todos nós pensemos nos nossos pais, e demos graças a Deus pelo dom da vida, em silêncio. Quantos têm filhos, pensem neles, e todos pensemos nos nossos pais. O Senhor abençoe os nossos pais e os vossos filhos. Jesus, o Filho eterno, que se tornou Filho no tempo, nos ajude a encontrar o caminho de uma nova irradiação da experiência humana, tão simples e tão grandiosa de ser filho. Na multiplicação da geração há um mistério de enriquecimento da vida de todos, que vem do próprio Deus. Devemos voltar a descobri-lo, desafiando os preconceitos, e vivê-lo na fé, na alegria perfeita. E digo-vos, como é agradável quando passo no meio de vós e vejo pais e mães que erguem os seus filhos para ser abençoados. É um gesto quase divino. Obrigado porque o fazeis. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!